Oi? Abrir a nossa proposta aqui. A gente vai esperar mais pessoas entrarem. A gente está com pouquinhas pessoas aqui. Eu não sei se a Laura tem retorno, se o pessoal ia participar. Como a gente vai gravar também, né? O pessoal ficou mais, acho que mais tranquilo nessa questão deles assistirem depois. Mas eu sempre espero uns 5 minutinhos. Então a gente está com 5h03. Se a gente esperar mais 2 minutinhos aí. Legal, maravilha. Perfeito. Meio dos processos da engenharia e tudo mais, e ver se dá samba essa junção dos dois mundos, né, do cooperativo com o corporativo. E deu certo, assim, demorou. A gente fundou aí o Green em julho de 2011 e a gente fechou nosso primeiro cliente em setembro de 2013, porque por 2 anos a gente tentou convênio junto à Prefeitura de São Paulo. Falei com o Gilberto Kassab, falei com o Fernando Haddad, falei com os chefes de gabinete, um montão de gente tentando um convênio. Hoje eu digo que bom que não conseguimos, né, o tal do convênio com a prefeitura, porque teria limitado muito as nossas opções, né? Muito da nossa autonomia a gente teria que respeitar ali as regras do convênio. E quando a gente fechou o nosso primeiro cliente, que foi um condomínio corporativo aqui em São Paulo, na Lapa, a gente entendeu qual era o nosso modelo de negócio, né? Que não necessariamente ela era coletar recicláveis, mas resolver outras dores de resíduos que esses clientes tinham. Então, eles não sabiam como descartar madeira, entulho, lâmpada, pilha, bateria, o lixo do aterro. Tudo era muita dúvida. E o reciclável, assim, passa um catador aqui e pega. E a gente se propôs a colocar ordem nisso. Falar, olha, vamos fazer tudo direito. Mandar a lâmpada para o lugar certo, mandar o aterro para o lugar certo. Te dar um relatório no final do mês dizendo o que gerou, de que, para onde foi. E, para nossa surpresa, essa conta ficou menor do que fazer errado, né? Espera só um minutinho. Vou passar uma sirene aqui. E como que essa conta ficou menor, né? Quando a gente fala de grande gerador, que são aquelas empresas que são obrigadas a pagar pela coleta de resíduos, imagina que ela manda 100% do resíduo dela para aterro. Isso tem um custo. E para vocês que já fazem separação dos recicláveis em casa, vocês sabem que o resíduo reciclável é muito mais volumoso do que o orgânico, né? O rejeito é pequenininho, é o do banheiro, da cozinha, enquanto as embalagens é aquele volume grande. Então, quando a gente implementa a coleta seletiva, naturalmente o custo do aterro diminui muito. Porque a gente tira o isopor, tira o papelão, tira o vidro, o metal, tudo que é reciclável, e a conta do aterro de 10 passa para 2. Nessa diferença, a gente consegue cobrar pela gestão desses resíduos e ainda sobra dinheiro para o cliente, né? Qual que é a diferença para o residencial? O residencial não paga pelo aterro, né? Então, a gente faz um negócio meio Robin Hood aqui, porque a gente faz essa gestão super profissional de resíduos, com relatório e tudo mais, cobra do cliente porque ele vê valor nisso, mas, na verdade, o que a gente está pagando é a operação, é a logística e são os catadores. O que a gente conseguiu com isso? O catador, em média, no Brasil, ganha R$ 571 por mês. O piso de remuneração na Green é R$ 1.780 por mês. O piso, assim, é a função mais simples, de menos risco e menos responsabilidade. O índice médio de rejeitos, que é aquilo que foi separado para coleta seletiva, mas, na verdade, ou era errado ou a cooperativa não recicla, o índice médio das cooperativas é 35%, nas megas centrais da prefeitura é 30%. Então, imagina, 1/3 do nosso esforço de separação, transporte e triagem acaba voltando para aterro sanitário. Nosso índice de rejeito aqui é de 5%, porque a gente atua em 2 frentes. Primeiro, educação ambiental, ensinando o que é reciclável, o que não é, por que é e como armazenar. E, do outro lado, que a gente consegue destinar mais de 40 tipos de recicláveis. Se a gente vai para uma mega central da prefeitura, por exemplo, eles separam em mais ou menos 10 categorias. Algumas cooperativas em 25, 30 categorias. A gente, assim, destina o isopor, destina o copinho descartável, vários materiais que têm valor baixo no mercado, mas apenas pelo fato de ser reciclável, a gente faz questão de mandar para lá, né? Para reciclagem. Então, bem resumidamente, esse é o modelo. A gente atua em condomínios residenciais, né? Então, a gente faz o Parque Cidade Jardim, o 106 Seridó, como alguns conhecidos por aí, porque é muita gente no mesmo endereço, né? E essa vai ser a primeira oportunidade da gente fazer uma coleta mais horizontal, né?
estão em casas. E eu acho que a gente vai poder responder muitas perguntas. Então, a gente consegue produzir um relatório dizendo, nestas 40 categorias, quanto que é reciclado por mês de cada um desses tipos. E a prefeitura não tem condições de fazer esse tipo de informação porque ela coleta tudo junto. E a gente coleta por lote, né? Então, a gente sabe quem é cliente 1, cliente 2, cliente 3 e separa por lote, o que é uma novidade que a gente trouxe, né? Então, foi só um overview do que a gente faz. E eu vou projetar aqui a minha tela para mostrar a proposta que eu fiz para vocês. Só me avisa quando vocês enxergarem a minha telinha, por favor. Estamos vendo. Roger, posso perguntar uma coisa antes da gente prosseguir? Pode. Não sei se essa informação é correta ou não. Me falaram que você trabalhou dentro da coleta seletiva da prefeitura, que você já no passado trabalhou lá. Isso, ou a Green foi uma das cooperativas que estavam trabalhando com o resíduo da subprefeitura. Isso é verdade ou não? Não, nunca trabalhamos com o público. A nossa história com o setor público é engraçada, porque durante 2 anos a gente tentou o convênio. Em 2016, quando a gente já colocou a rastreabilidade e os nossos processos, eles vieram atrás da gente pedindo para fazer análise de composição gravimétrica de alguns bairros, né? Na época não deu certo, a gente estava mudando de galpão, e hoje eles estão botando a gente para fazer a coleta seletiva de alguns setores da cidade. Então, o papel meio que inverteu, né? Hoje, o que a gente entrega de resultado é o que eles estão buscando aí com cooperativas e tal, né? Ok, obrigado. Então, vamos lá. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Então, basicamente, o que a gente faz é a coleta dos resíduos, treinamento e conscientização, a gestão integrada, que é ajudar também pilha, bateria, lâmpada, entulho, quando tiver obra, se quiser fazer compostagem, a gente tem solução para todos os resíduos. Logística reversa e venda de materiais é mais a gente falando para a indústria, né? Então, Gerdau, Unilever e por aí vai. Esse é um resumo aí do que é a gestão integrada de resíduos. Então, nós fazemos a operação dos recicláveis e semana que vem a gente começa a fazer também coleta de rejeitos, aí sim para grande gerador, tá? Mas orgânico, madeira, resíduo eletrônico e da construção civil, a gente traz parceiros homologados. Sempre empresas de ponta. Então, a gente trabalha com Veolia, com Estre, International Paper, Klabin, só as empresas mais sérias, vamos dizer assim, né, nesse mercado. E na proposta de valor para o cliente é que geralmente ele está mandando muita coisa para o aterro sanitário, que é essa linhazinha cinza, pouca coisa para reciclagem e compostagem. Por meio da nossa educação ambiental, a gente muda essas curvas, né? E tem um número mágico aqui, que é quando eu falei para vocês que as curvas começam a mudar, que vem a redução de custo, tá? Não sei se vocês conhecem o Sistema B, né? A certificação de empresas melhores para o mundo e tudo mais. Então, nós fomos a primeira cooperativa do Brasil, ou da América Latina, se não me engano, com uma pontuação bastante interessante. Então, para você certificar Sistema B, você tem que ser nota 50. Desculpa, você tem que ser nota 80. A média das empresas no mundo é 50. Nós temos 130. Então, exemplo de empresas B, Natura, Localiza está entrando no Sistema B, Gerdau está pleiteando para Sistema B, por aí vai. A gente está usando como uma composição gravimétrica estatística estas categorias de recicláveis. Isso aqui é a composição gravimétrica dos clientes residenciais que nós atendemos, tá? Então, para fazer esse preço, a gente acredita que essa vai ser a distribuição dos materiais que você gera. Então, muito papel misto, seguido de vidro, papelão e por aí vai. Qual que é essa jornada de implantação, né? Algumas dessas etapas a gente vai mudar, mas definir o escopo do projeto, alinhar a comunicação dele, tanto com o morador, e se quiser fazer uma comunicação para mídia e tudo mais. Nesse caso não vai ter um regimento interno, né? Seria mais para condomínio. Tem 2 treinamentos diferentes, que é o treinamento para a equipe de limpeza, então os funcionários da casa, né? Quem geralmente vai manipular o resíduo, colocar ele para o lado de fora, e para o usuário final, então moradores, né? São treinamentos um pouco diferentes. Se precisar indicação de lixeira, coletor, a gente ajuda nisso também. Faz uma palestra via Zoom aqui de lançamento do programa, né? E começa a conscientização. Eu mudei o orçamento, Laura, para 50 casas e deu uma pequena melhora no valor por casa. Então, quais são essas duas partes aqui, tá? A primeira é um valor único da implantação do projeto. Então, a Gabriela, a Érica, a nossa equipe de conscientização, vai ter um tempo com as casas para ensinar o que é reciclável, o que não é reciclável, como armazenar e por aí vai.
Então, o valor é 2.500 para o projeto, o valor unitário por casa seria R$50, ou seja, na primeira parcela teria esses R$50 adicionais. E depois, por casa, um valor de 119 por mês. A gente está estimando que esse projeto vai gerar 866 quilos de recicláveis por mês, a 50 casas. Tá? E aqui, eu queria ver, inclusive, com vocês se faz sentido, para o nosso lado faz bastante, nós fornecermos os sacos da coleta seletiva, para padronizar. Então, nós temos um fornecedor que, inclusive, recicla o saco que a gente recebe de vocês, por exemplo. Né? Então, a gente consegue fazer um projetinho de economia circular. E a gente padroniza volume de saco, cor de saco, fica um negócio bem legal e vocês não precisam mais se preocupar com comprar saco. Né? Então, quando a nossa logística for, ela recolhe 3 e deixa 3, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu estou tentando um orçamento melhor, eu vou atualizar isso aqui para vocês para os sacos da coleta seletiva. Isso aqui eu vou mandar para vocês, então vocês leem que tem algumas condições aí, está falando que a receita do material faz parte do projeto e tal. É um projeto que, ao longo de 6 meses, ao longo de 12 meses, tá? Isso aqui está classificado para 12 meses, mas a gente consegue ter um impacto positivo de 3,4 toneladas de gás de efeito estufa, que a gente deixa de emitir na atmosfera, 128 mil litros de água, enfim, 32 árvores, 43 quilos de ferro, e atender diretamente 6 das 17 ODS, tá? Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui é um exemplo do relatório. Roger, só volta um pouquinho naquele outro slide, por favor. Qual que é com que base de quantas toneladas aqui você está falando de coleta? É para 12 meses? Os 866 quilos por mês, vezes 12. É isso aí. Tá, porque para 30 já estava esses valores aqui, né? Para 30 casas já estava, 32 árvores, já estava isso daqui. Se aumentou 50 lá, não aumentaria aqui? Aumentaria se eu tivesse colado essa parte certa, mas eu não atualizei esse slide. Você tem razão. Tá, então isso daqui... Mais, tá? É o dobro. Só para entender. Tem razão. É porque como eu atualizei agora para 50 casas, esse slide aqui ainda está para 30, eu acho. Para 30 casas. Tá? Eu vou corrigir esse aqui. Esse aqui é um exemplo do relatório que vocês vão receber. Então, tem a composição por macro categorias, papel, metal, plástico e vidro. Aqui tem um detalhamento de todas as 40. Né? Caso a gente faça a compostagem, vai aparecer uma curva aqui de compostagem, vai obviamente ter a curva dos recicláveis. A gente não vai ter a curva do aterro, porque é a prefeitura que vai coletar. Ok? E todo mês o impacto ambiental do que foi coletado naquele mês. Tá? E caso compostável, você está falando que você coletaria também o resíduo para compostagem, é isso? Podemos coletar o compostável também. Não é um projeto barato, já adianto. Compostagem é sempre um custo um pouco maior, mas a gente tem uma parceria muito boa de compostagem, que vocês já devem ter visto em Leroy Merlin e tudo mais, aquela terra que chama Biomix. Sim. Então, para onde a gente manda os nossos compostáveis é quem produz o adubo Biomix, tá? Tá, eu só para te dar um detalhe aqui de característica do bairro, tá? Como a gente está falando de um bairro tombado, verde, né? Então a gente tem um tombamento da área, da massa arbórea nossa toda aqui, a gente tem muito resíduo de jardinagem, tá? Isso até chega a ser um problema dentro do bairro, porque tem muitas pessoas que descartam indevidamente esse resíduo de jardinagem nas ruas, tá? Então, a gente tem muita reclamação, tem muito ponto viciado de locais que descartam isso daí. No caso, o que a gente está falando aqui não vai fazer, esse orçamento inicial teu não vai fazer a coleta, então, do resíduo de compostagem, mas você poderia fazer também, de compostagem falando de jardinagem, né? Vamos falar primeiro o resíduo de jardinagem. Existe a possibilidade de você também ampliar para isso? Com certeza. E esse resíduo, para compostagem, é o mais fácil de resolver, que é o de poda. O resíduo, o orgânico da cozinha, sempre tem aquele cuidado do acondicionamento, para não dar cheiro, vetor e tudo mais. Mas o da poda é o mais simples de resolver. Tá? A gente consegue fazer uma proposta de, por exemplo, uma vez por semana passar com uma caçamba de 5 metros cúbicos e coletar em todas as casas, ou coletar em bombonas, em sacos, enfim, dá para resolver. Essa parte, não vou dizer que é a mais fácil, mas já operamos em alguns condomínios aí. Tá? Ok. Obrigada. Aqui é exemplos de comunicação. Puxa, quero ter na minha casa ecotag. Aqui, enfim, está mais voltado para comércio, tá? Alguns clientes que a gente faz já a coleta. E é isso. Aí os prêmios, reconhecimentos da Green e pronto. Eu queria tirar dúvidas de vocês. O que vocês querem? Desculpa ter te interrompido aí no meio do caminho, porque senão... Não, tranquilo. Desculpa. Roger, em termos práticos, eu acho que, na verdade, a Daniela deve saber mais do que eu, mas você acha que talvez possa ajudar mais do que
você, no sentido que eu não te passei os endereços ainda e nem eu tenho, mas você acha que é factível essa coleta ser feita em um dia, uma manhã? Então, como eu é que... estou considerando uma coleta por semana a princípio, tá? Sabendo que, poxa, vai ter casa que vai ter que ser 2, enfim, talvez tenha que ter uma mudança, mas a princípio uma coleta por semana. Tudo indica que a gente vai conseguir coletar em um dia. Então, a gente escolhe um dos dias da semana e o caminhão vai conseguir passar nas 50 casas. Só que vai depender também, assim, o mais crítico nesse caso é o tempo de resposta da casa. Então, imagina, se a gente demorar meia hora por casa, vezes 50 casas, já acabou o dia. Enviar. Né? Então, sim, teria que ser aquela coleta combinada. Olha, de manhã já tem que ficar no jeito para ser um processo rápido. E a gente vai descobrir se vai ser 1 ou 2 dias. Tá. E, obviamente, não sábado, que é o dia da nossa coleta da prefeitura, que aí mistura as bolas, né? Mas dá para ser durante a semana. Sim. Tá. Não, eu conversei com algumas pessoas que, inclusive, me falam, eu viajo todo fim de semana, eu quero muito fazer a coleta seletiva, mas eu não consigo porque minha casa está fechada no sábado e eu não tenho onde deixar o lixo. Se eu deixo na noite anterior, a prefeitura pega. Então, essa história de poder ser também durante a semana, eu acho que ajuda bastante gente que quer fazer a coleta e não consegue no fim de semana. E outra pergunta... Laura, só uma questão enfim, título de informação. A coleta não é necessariamente no sábado, em todas as ruas, tá? A gente tem na quinta-feira, a gente tem outros dias. Então, dependendo do endereço, aí sim ela é no sábado ou na semana. Aqui na minha casa é na quinta. Sábado é mais para baixo. São assim, os jardins, ele é todo... não é igual, não é homogêneo. Não, eu sei, mas eu acho que pelo menos aqui na minha casa e todo mundo que eu falei que é meio mais perto aqui da praça tende a ser sábado, pelo menos todo mundo que me falou era sábado. Não sei realmente quando passa os outros dias, não sei, eu me lembro que nesse outro bairro que eu morava, eu passava quarta-feira e passava sábado também, acho que depende realmente de um pedaço dos jardins. Outra coisa, Roger, que a gente tinha conversado, que eu te falei da questão de... Acho que tem uma preocupação grande aqui no bairro com a história da segurança, né? Cada dia mais. Vocês têm coletores uniformizados, ou se a gente tem como identificar quem são as pessoas, isso tudo Não, mesmo porque vai ser feito, vai ter que tocar campainha, né? Não é como na prefeitura que você deixa na porta. Exato. Imagina que hoje a gente tem que entrar em alguns condomínios que o pessoal precisa fazer biometria, né? E a gente precisa mandar o cadastro de motorista e ajudante antes. Então, os primeiros clientes da eGreen foram multinacionais com compliance muito alto e os primeiros residenciais vieram esses residenciais premium, assim, né? Então, a gente já está bem acostumado com esse nível de exigência, inclusive EPIs e tudo mais. Então, sobre isso, vocês vão saber quem é o motorista, nome do ajudante. Então, a parte de segurança a gente já está bem calejado já. Tá. E esse treinamento, você acha que com 2 sessões a gente consegue instruir bem tanto funcionários das casas como moradores, até crianças? Eu pensei que seria legal fazer elas participarem para Dá para fazer. O que é legal de fazer nesses treinamentos, assim, a gente já fez alguns vídeos de treinamento sobre coleta seletiva. Mas as perguntas é muito mais rico do que eu passar, né? Então, quando a Gabi fizer o treinamento via Zoom ou Skype, ou o que quer que seja, geralmente o pessoal fala, mas isso aqui eu consigo esclarecer, e a gente vai tirando dúvidas na hora. Então, costuma ser bem dinâmico, sabe? E tem um canal aberto, né? WhatsApp, e-mail, poxa vida, eu tenho um armário na minha casa, e o Green, o que eu faço? Então, vocês vão ter um gestor de resíduos, tá? Para dizer, olha... deixa no catabagulho que vai ter no dia tal, ou aí o Green traz, e aí a gente vai dando as soluções. Legal. Normalmente, fora a pandemia, vocês fazem essa palestra ao vivo, né? Que eu acho que funciona bastante também, mas tudo bem, eu acho que é adaptado. E uma outra pergunta que eu tinha, agora me fugiu. Daniela, você tem mais alguma pergunta enquanto eu tento lembrar aqui que eu queria perguntar para o Roger? Eu só entender uma coisa, Roger, é a primeira vez que você vai fazer um projeto em bairro, né? Do jeito que a gente está falando, certo? Vai ser um piloto, vai ser um piloto seu. Você não tem aí, tá?
porque realmente essa questão da segurança, até super bem lembrada pela Laura, e nem tinha passado na minha cabeça, porque os problemas vão vindo em doses homeopáticas aqui, mas enfim, é um problema bastante sério, né? Então, o que a associação hoje exige dessas concessionárias, vamos falar de Sabesp, Eletropaulo e tudo mais, que eles resolvam essa questão de não conseguir passar para nós, e TV a cabo, e todas essas, todos aí, né? Eles nunca conseguem passar quem é o técnico que vai na sua casa, né? Então, a nossa luta sempre é que isso seja muito bem, que seja melhorada essa questão toda, que se eu chamo um técnico ou vou abrir a porta da minha casa, eu consiga, de alguma forma, ter essas informações. Eu acho que, e as informações, quando a gente fala, o ideal é a fotinho mesmo, entendeu? Porque documento uniforme é copiado, né? Ou seja, eu posso me vestir fantasiar de green para poder bater na tua casa, o documento também pode ser falsificado, mas a questão de se tiver a foto para a gente olhar e falar assim, não vou abrir a porta para essa pessoa porque não é ele, né? A face ainda a gente não tem essa falsificação, né? Então, assim, pensa em alguma coisa nesse sentido, Roger, não sei se você já tem, porque é importante. A gente está falando de casa, né? Um pouquinho mais sensível. E quando você tem um condomínio... Sem dúvida. Condomínio ainda tem uma segurança. Você tem segurança, lá fica um pouquinho... Né? O Seridó, eu sei que o Seridó, eu tenho muito contato com ele, porque eles são associados nossos. Então, assim, eu sei que lá é o puta esquema de segurança que eles têm. Então, deve ter um protocolo ali para entrar bastante mais rígido, vamos dizer assim, né? Agora, na residência, a gente vai depender do discernimento de cada morador. Então, a gente fica preocupado com essa coisa da segurança, né? Não, perfeito. E a vantagem, assim, é porque, via de regra, salvo raríssimas exceções, sempre vai ser o mesmo motorista e o mesmo ajudante. Então, acaba que cria-se um relacionamento. Então, vai ter foto, vai ter o contato. Então, é o Alexandre, o Gustavo, que é o motorista mais ajudante, com foto e tudo mais. E vocês vão acabar criando um relacionamento com esses coletores, porque geralmente são os mesmos, eles não mudam. Então, caso mude, inclusive, é assim, opa, não é o Alexandre, não recebi nenhum comunicado da Green. Então, Green, tem uma pessoa diferente aqui, né? E aí a gente já vai poder orientar, olha, não, que isso, pegaram o nosso caminhão. Enfim, isso nunca aconteceu, mas eu acho que é um cuidado, não vou nem chamar de extra, né? Mas é um cuidado importante em se tratando de residências, né? O Roger, agora uma questão que eu acho que é a mais sensível é a história do pagamento, né? Eu não diria nem o valor total, mas como é que a gente vincula essas 50 pessoas que não estão dentro de um condomínio, de forma que elas não fiquem... A gente precisaria fazer alguma coisa no sentido de ter um contrato de, sei lá, acho que 6 meses de teste. E a gente, o que você acha, Daniela, se a gente realmente for em frente, se... eu digo assim, pela questão de quando a pessoa abandona no meio, sabe? Eu sei aqui na minha rua, por exemplo, tinha uma segurança já bem cara e aí começaram a sair pessoas no meio e o valor hoje em dia é assim, estratosférico. E a gente meio que combinou com todo mundo que ficou que ninguém sai com menos de 3 meses de aviso prévio, diria. E não sei eu se imagino que gerenciar esses 50 casas, a gente teria que pensar num jeito de amarrar bem isso para que, pelo menos durante 6 meses, todo mundo que tivesse que entrar, meio que se faça um grupo fechado e garanta, né, o pagamento daqueles 50 durante 6 meses, para não ter esses buracos depois de gente ter que pagar mais e tal. Então, a gente estudou a alternativa do cartão de crédito, tá? E boleto e tudo mais. Então, a gente falou com Mercado Pago, PagSeguro e algumas outras soluções de pagamento. E a gente vai ter praticamente 2 opções. Então, cartão de crédito, tá? Então, parcelado em 6 meses. Então, você vai poder, puxa, super conveniente. A questão do timing é o que vai dizer se vai ser no nosso site ou uma lista de e-mails vai receber o gateway de pagamento aí, tá? Mas a gente entendeu que é a forma mais prática para as pessoas, porque imagina, o boleto, enfim, tem que ir lá no banco pagar, aí você já tem uma quebra, né? Então, seria via cartão de crédito. E a outra opção, que assim, é um pouco mais criativa, talvez, vocês sabem o que é vaquinha online, né? E essas vaquinhas, o crowdfunding, tem que atingir uma meta. Então, o projeto só acontece a partir de uma determinada meta. Então, seria usar essa lógica do tipo, a
pessoal, este é um projeto que acontecerá a partir do momento de 50 inscrições. Então, quando nós tivermos 50 residências, vou lá e aí motiva, sabe? Dá aquele chance de captar mais pessoas. Então, a gente pode usar essa lógica, porque esse preço, ele é calculado, é o que você falou, é para 50 casas. 30 é um preço diferente, 20 é diferente e 100 também. Né? Mas eu acho que a preocupação da Laura é mais no decorrer, né? Vamos dizer que a gente tem 50 hoje. Aí, nos próximos 6 meses, as pessoas vão saindo, tá? Não querem mais participar do coisa. Eu vou te falar mais ou menos o que está acontecendo por aí, Laura, com relação à segurança. Tem algumas ruas aqui dos Jardins que eles estão fazendo a contratação de empresas para poder fazer a questão do monitoramento por câmeras, aquela história toda, né? Essa é a minha é uma delas. E o que acontece? A responsabilidade de ter o contrato com cada um dos moradores é da empresa. Então, o Green teria que ter um contrato com cada uma dos moradores. Esses moradores firmariam um contrato onde eles se se responsabilizam a ter o comprometimento de pagar 6 meses. E se ele inadimplir, se ele ficar inadimplente nesse sentido, é o Roger que vai cobrar deles e acionar eles e tudo mais. E esses outros moradores não são solidários à dívida desse morador, né? Ou seja, é uma relação da U Green com o morador direto. Aí você resolve o problema, entendeu? Porque senão vai ficar subindo o valor dos outros moradores. Isso não existe, né? Eu tenho aqui essa segurança, eu esqueci o nome agora. Quando eu entrei já existia o contrato, eu não cheguei a ver o contrato, mas o que aconteceu foi isso. Num mês era 1.500, no mês seguinte passou a ser 3, porque 2 casas pararam de pagar e uma rua de 10 casas, sabe? Então, eu acho assim, vocês têm um contrato padrão, Roger? Sim, sim. Com pessoa física? Não, a gente tem o da pessoa jurídica, mas na verdade é só suprimir algumas cláusulas. Sim, eu posso dar uma olhada também, se você quiser. Eu posso tentar adaptar ele para pessoa jurídica. Eu sou advogada. Legal. Beleza. Que ótimo, que ótimo. Eu sou advogada aposentada, mas eu tenho uma boa rede de gente que eu posso pedir ajuda. Que bom. Legal. Então, mas nessa parte de pagamento que eu estava pensando, principalmente para esse primeiro piloto, dos 6 meses, é assim, você vai comprar 6 meses de coleta seletiva, tá? Então, você comprou 6 meses. Se você quis sair no meio do caminho, você comprou 6 meses. Então, a gente passaria na sua casa, se você não quiser que passe mais, a gente garante o recurso do projeto, tá? Então, a gente está falando em 700 e poucos reais, tá? E aí a gente diminui a evasão, tá? Então, ao invés de fazer uma assinatura do tipo Netflix, que você sai amanhã e pronto, não tem mais receita. Não, você pagou 715 parcelado em 6 vezes. Então, aí no final, né, chegando lá perto do 6º mês, a gente vende mais 6 meses, 1 ano, e aí vai negociando. Para este começo, eu acho importante, né, a gente fazer dessa forma, porque é isso, evita a evasão, e aí a gente tem que ficar... Porque cobrar é quase tão caro quanto operar, né? Dependendo do projeto. Então, ainda mais pessoa física, puxa, imagina, colocar no Serasa alguém por conta de um projeto de coleta seletiva, né? Então, é uma sugestão. Deixa eu dar uma opinião aqui, por favor. Tudo bem, Roger? Tudo bom, Atos? Tudo certo. Então, eu achei interessante essa proposta, fazer uma coleta seletiva horizontal, né, como você está chamando, né, de casas, né, que é uma coisa onde a logística fica bem mais complexa, né? Então existe realmente um risco aí da coisa ter surpresas no meio do caminho, mas eu acho que isso faz parte de um piloto, né? Então acho que a gente também tem que ter uma certa tolerância ao risco, vamos falar assim, ou a alguns imprevistos, né? Essas 2 opções que você deu de pagamento, no meu modo de ver, eu acho que a gente não tem que colocar essa opção da vaquinha, porque aí você cria eu acho que assim... Conceito diferente, né? O público dos jardins não é algo que vai registrar. Eu acho que tem que ser uma coisa, essa ideia sua de que, olha, quem topar vai comprar um pacote de 6 meses, que vai estar no cartão em 6 vezes. Ok, o cara faz a conta, olha, vai ser R$600,
Tá bom, então 600 dividido por 6 dá R$100 por mês. Topa ou não topa? Topou, tal. Eu acho que a lista dos topantes, vamos dizer, dos topantes, eu acho que caberia a própria Ami Jardins para obter essa adesão, imagino eu, Daniela. Uhum. Vamos dizer, conseguir uma lista de 50. Nós já temos a lista. A gente tem uma lista já de 50 pessoas. Então Por isso ótimo. que a proposta nós temos esse grupo da pracinha aqui da Gastão Vidigal, que é um grupo mais voltado à manutenção da praça, com crianças pequenas, e 50 pessoas se mostraram interessadas, mas eu tenho outras pessoas que não são do grupo que também já se manifestaram. Eu acho que facilmente... então uma coisa é se manifestar, outra coisa é realmente, de fato... Não, mas a prova do pudim vai estar na hora de passar o cartão. Isso. O que a gente pode fazer, o Atos, é fazer uma divulgação para o bairro como um todo, né? Então, assim, o bairro todo, a gente tem aí, só para o Roger também entender a dimensão, a gente tem em número de casas, né, de PTUs, que a gente chama, né, são são de 5 a 6 mil, é um número entre 5 e 6 mil, né? Então, o perímetro todo da Ami Jardins. É lógico que quando a gente fala em Jardim Paulistano, o Jardim Paulistano, ele é grande também, né, mas ele é mais concentrado, e são menos casas, mas o potencial aí são de 5 a 6 mil casas que a gente está falando. Mas, Daniela, a gente faz uma divulgação, porque acho que, né, o foco nosso ali está sendo os pais da pracinha, com certeza, vamos dizer assim, né, que é o que se mobilizaram a fazer isso, e foram até o que criticaram a Ami Jardins por divulgar o serviço da prefeitura de coleta seletiva, com toda a razão, porque eles são muito mais engajados do que todos os 6 mil outras pessoas que a gente está falando aqui no bairro, de casas, né? São só 6 mil casas. E os moradores, né, vezes 2, vezes 3, vezes 4 pessoas em casa. Então, mas assim, divulgar, a gente divulga, e o trabalho da YouGreen com todo prazer. Legal. Mas, Daniela, deixa eu te perguntar uma coisa. Como um projeto piloto, será que, tanto por um lado dos moradores, é que eu acho aqui o Jardim Paulistano que tem um perfil muito particular, bastante diferente do resto dos jardins. Tanto por tamanho de casa, por idade dos moradores e composição familiar. Será que não era melhor a gente tentar fazer esse projeto piloto nesse quadrilátero aqui, mais ou menos, que eu mandei para o Roger, que é o residencial do Jardim Paulistano mesmo, para depois... Eu não sei se a sua sugestão é que a gente já tente fazer um negócio para o Jardim, para a Ami Jardins inteira? Não estou falando por Ami Jardins, estou falando que assim, no bairro devem ter outras pessoas que também têm o desejo de fazer uma reciclagem. Sim. Não, isso sim. Eu estou falando de divulgar, e aí o Roger que pode falar se ele tem condições ou não de incluir nesse roteiro, vamos chamar de roteiro assim, né? Porque assim, minha casa já é mais longe, né? Eu estou no Jardim América, não estou no Jardim Paulistano. Então, assim, o Roger que eu acho que pode definir o escopo, talvez, da coleta dele, porque o custo que ele passou para nós, provavelmente existe uma área que ele imaginou aí, determinada, né? Eu mandei uma área para ele. Então, acho que talvez até faz mais sentido. Faça só com essa área e não faz com o restante. Isso aí é uma decisão, acho que... Né, Eu não sei. Eu não sei o que o Roger acha, mas eu acho, assim, talvez tentar fazer uma coisa bem centralizada aqui no Jardim Paulistano, pegando ali em cima esqueci agora o nome, Gabriel, Sampaio Vidal. É o Jardim Paulistano do meio que a gente chama. Então, Groenlândia, Gabriel, Rebouças e embaixo é a Faria Lima. Isso. Então, eu acho que é legal a gente começar com um piloto, mas como um dos nossos conselheiros brinca, né? Não um pilotinho. Porque o pilotinho, as pessoas não acreditam que pode, né, ser algo útil. Então, fazer um piloto com 5 casas não responde muita coisa. Fazer um piloto com 50 já responde algumas hipóteses importantes, né? Então, de 50 para, sei lá, 200, 500, é algo que você constrói na cabeça, né? Eu queria fazer um comentário. Eu acho que a gente tem que também entender que o Roger eu conheço... Falei com ele uma vez, mas assim, o que eu percebi, o histórico do Roger é assim, um histórico bastante rico e bastante verdadeiro. Ou seja, a gente não está lidando com uma empresa, uma cooperativa que está começando ontem. Ou seja, eles
operam já num certo volume significativo, ou seja, eu entendo que se a Ugreen assumir um compromisso de pegar um roteiro de 50 casas, ele vai entregar, porque ele sabe que se não entregar, a coisa vai ficar ruim para ele, né? Então, eu acho que assim, a preocupação nossa, no meu modo de ver, não é tanto de limitar olha, vai ser daqui só essa pracinha ou essas 2 ruas. A gente joga o problema para ele, aí ele diz, olha, assuma ou não. E se assumir... Às vezes pode ser até uma solução, porque vai baixar o custo para todos os moradores, né, Roger? Por exemplo, é possível, é possível. E, inclusive, assim, nós já temos rotas, né? Então, a Ugreen já coleta, poxa, uma boa parte da cidade. Então, dependendo das regiões, poxa vida, a gente vai conseguir combinar rotas e o preço cai mais ainda. Então, o que limita a reciclagem no Brasil é volume e logística. São essas 2 coisas. Então, quanto mais casas tiverem, o preço, obviamente, vai diminuir. Quanto mais densa for essa rota, mais o preço diminui, mais a gente consegue reciclar. Então, esse é a mágica, vamos dizer assim. Daniela, só curiosidade, aqui esse Jardim Paulistano que você mencionou, quantas casas tem? Quantos IPTUs, mais ou menos? Eu tenho que entrar no sistema para ver. Laura, eu não tenho de cor nem planilhado isso daí. Eu tenho que entrar no sistema, fazer uma seleção e daí extrair para poder... Não, era só curiosidade mesmo. Eu tenho esse número, mas eu não tenho número assim fácil para te dar. Tá bom. Outra pergunta, a coleta na prática, assim, vamos dizer, você entrega os sacos. A gente já tem que fazer uma pré-seleção, assim, olha, bota papel aqui, lata aqui, plástico lá. Você chegou num ponto ótimo agora. O preço que a gente colocou é porque a gente chama de uma categoria nível 2 de separação. Então, o que é o nível 1? Nível 1 é secos e úmidos, recicláveis e não recicláveis. Tá? Então, essa é a coleta mais cara que tem, porque minha produtividade de triagem é a mais baixa que tem. Né? E é a da prefeitura atualmente. E é a da prefeitura, exatamente. Então, o rejeito é alto, o custo é alto, por aí vai. Então, a contaminação, no fundo, aumenta, né? Aumenta. Porque, poxa, você coloca uma lata de leite condensado que você não lavou direito, junto com papel, você perde o papel, tá? Então, esse é o dia a dia da coisa. Então, o que é o nível 2? A gente vai tirar do reciclável o teu resíduo de maior geração, que pode ser, geralmente, papelão ou vidro, tá? Então, quando você faz uma coleta seletiva, recicláveis, vidro e não recicláveis, a sua produtividade já aumenta uns 10, 15%. Porque o vidro não precisa passar numa esteira e tudo mais, ele já vai direto para uma caçamba de vidro. Ou o papelão, e aí vai ser um pouco caso a caso, durante a conscientização a gente vai explicar, né? Mas, essencialmente, esse é o nível de separação que a gente está considerando, porque ele é bem factível, ele não é difícil. Né, repete quais os níveis que você está falando? Vai ter 3 níveis, é isso? Vai ser 3 separações. 3 separações. Então, um para vidro ou papelão, vai depender da casa. Tem casa que consome muito vidro, tem casa que menos, tá? Vidro, recicláveis em geral, tá? E o que vai para a prefeitura, que é o rejeito orgânico e tal, né? E aí é óbvio, a gente vai incentivar quem quiser e puder, puxa, separar os papéis, maravilhoso, né? O sistema como um todo ganha, né? Não tenho saco, não tenho paciência, não sei, tudo bem, faz pelo menos o vidro dos recicláveis, tá? Tá. Tá bom. Certo? E, Roger, só curiosidade também, além disso, existem outras, você pode fazer essa reciclagem completamente individualizada, se for o caso. Dá para fazer. Vidro, a gente pode fazer papelão. Então, pode. O nosso sonho seria esse. Se nas casas a gente conseguisse ter a separação do papel, do vidro, dos metais, dos plásticos, puxa, aí a produtividade do sistema todo aumenta, o preço diminui, né? Pela nossa experiência, a gente faria isso depois de 6 meses, tá? Por quê? Poxa, a gente já teve tempo de mostrar relatório, sabe? De criar cultura, consciência. Naturalmente, alguns já se engajaram mais, outros menos, né? E aí a gente fala, pessoal, beleza, vamos para a segunda parte. Segunda parte, a gente fazer algo mais próximo da Suíça. Entendeu? E aí a gente vai modernizando a nossa coleta no modelo que a gente sabe que funciona mais do que o single stream, né? Que é o que a gente tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Roger, uma pergunta, só para entender a questão da coleta.
quando a gente fala em coleta da subprefeitura, eles falam lá nos 4 elementos, né? Então, que é papel, vidro, metal e plástico. Plástico, isso. E no caso que eu entendi de você, você também vai pegar o restante. Você vai pegar o eletrônico, você vai pegar tudo. Então, a gente não tem, faz de conta, construção. Estou fazendo uma reforma em casa, tem também o resíduo de construção. Esse também você vai retirar. Então, aí é sobre demanda, né? Porque o resíduo da construção civil, o resíduo eletroeletrônico, o resíduo de serviço de saúde, cada um deles tem uma normativa diferente. Então, eu não posso usar o caminhão da coleta seletiva para esses resíduos, porque as licenças são diferentes, tá? Então, mas essa coleta extra, como vai funcionar? A gente vai ter que pagar extra ou você vai fazer de qualquer forma, mas é só uma programação extra? É caso a caso. Você vai ter que programar alguma coisa? É caso a caso. Por exemplo, por isso que a gente vai ter o nosso WhatsApp que, poxa, escreveu, a gente responde, mas vou dar alguns exemplos. Poxa, tenho 2 computadores antigos aqui que eu não uso mais. Poxa, linha verde eletrônica, a gente pode trazer na coleta seletiva. Olha, minha geladeira pifou. Poxa, geladeira a gente vai ter que mandar descontaminar, porque tem o gás, né? Então, isso gera um custo. Puxa, tem uma televisão de tubo aqui na minha casa. TV de tubo tem custo, a gente tem que descontaminar. Eu tenho lâmpada fluorescente. É outro carro, aí o Green tem. Então só para entender, então são os mesmos 4 elementos que a gente está falando da subprefeitura, é o mesmo 4 elementos que está no teu pacote. Isso, exatamente. É isso aí. Tem algum elemento a mais, sem ser os 4? Não, é papel, metal, plástico e vidro que está nesse projeto. Isso. E deixa eu contar uma coisa. Então agora eu vou fazer a advogada do diabo aqui, tá? Por favor, paciência comigo. Eu preciso fazer isso porque tem outras pessoas no bairro para explicar. Tá certo. E a gente tem que ter argumento aí para poder falar, até para poder te defender no bairro, como também, né, discernimento das pessoas. Tomar a melhor decisão, né? Exato. Se eu faz conta que eu, Daniela, não posso pagar a U Green, né? Porque tem pessoas no bairro que realmente não têm a possibilidade de pagar. Tem umas que sim, tem outras que não, enfim. Se a gente for comparar o trabalho de vocês com o da subprefeitura, eu já entendi que, se é isso mesmo, muito do que a prefeitura recolhe acaba não sendo aproveitado justamente porque não existe essa educação ao munícipe falando como que tem que fazer, deixar de fazer. Então, ele põe na latinha de leite moça toda melecada, junto com papel, tudo que você lá, porque a coleta da subprefeitura, eles falam, da prefeitura, eles falam para colocar os 4 elementos todos juntos, né, num saco, não precisa nem separar nem nada. Então, assim, se você for falar o que difere, por que o aproveitamento deles é tão pequeno, qual que é o principal fator que faz com que a coleta da prefeitura, todo mundo fala que não funciona, que é horrível, que não, né? Qual que é o pior ali? O que acontece? É o munícipe que não faz direito, então falta uma educação para esse munícipe, ou é algum outro fator que a gente desconhece? Porque você é do métier, então você pode dar uma pincelada para nós. Que pergunta, hein, Daniela? Pois é, olha. Eu sou questionada sobre isso vira e mexe. Então, assim, eu tenho que entender para poder falar, olha, a culpa é sua, que não põe lá latinha de leite moça com papel, vamos dizer assim. Eu vou ajudar o Roger. Segundo aquela consultora lá da Lourdes? Como é que chama lá? Márcia Bertrand. Isso, a Márcia Bertrand. A culpa é do munícipe. Ele tem toda a condição. Olha, pela minha experiência, quando a resposta é muito simples, está faltando alguma coisa. Então, assim, tem educação ambiental? Óbvio que tem. Tem o próprio processo de triagem? Tem também. Mas tem um segredinho que ninguém fala, que é a informação. Do que é coletado hoje, coleta seletiva nos jardins, quanto que é reciclado? Vocês sabem? Quantos por cento é aproveitado? Quantas categorias? Para onde isso foi? A gente não sabe. Então, a gente percebeu que a gente consegue fechar muito bem a parte da educação ambiental a partir do momento que a gente comunica. Então, casas, jardins, neste mês nós coletamos 795 quilos deste material que foi para essa indústria e veio com 7% de rejeito. E o seu rejeito foi papel higiênico, porque alguém colocou errado. O seu rejeito foi a lata de leite moça que veio suja. Então, quando a gente começa a comunicar isso de volta, acontecem alguns fatores. Primeiro, as pessoas percebem que elas estão sendo observadas. Opa, alguém está olhando para o meu lixo. Então, né, já não é mais um saco mágico que eu coloco na calçada. Né? Segundo,
tem pessoas mexendo com isso. Tem o Jim Boom, o Jaques, tem um monte de pessoas trabalhando aqui na Ebrim que estão colocando a mão nesse resíduo. E quando a gente fizer as nossas chamadas no Zoom, elas vão estar lá. Eu, uma vez por mês, estou lá na operação, triando material. Então, eu sei o que é uma embalagem de longa vida que não foi limpa depois de uma semana. O cheiro que aquilo traz. Então, quando eu conscientizo pela minha dor. Tipo, é ruim. Entende? Então, esse elemento do give back, né? É o que não tem. Isso a gente está falando de empresas, prefeituras e tudo mais. Então, vamos lá. Em se tratando de educação ambiental, sim, é um fator super importante. Mas, de nada adianta fazer educação ambiental e não ter um processo que absorva essa educação. Isso é muito comum também. Eu conheço empresas e empresas que fizeram treinamento de coleta seletiva, mas tinha um único caminhão levando tudo para aterro sanitário. Aí, bicho, para você conscientizar essa pessoa de novo, ela tá frustrada, ela tá se sentindo enganada. É tipo, poxa, falaram que eu tinha que fazer, mas depois foi tudo para aterro. Então, esse negócio é tudo mentira. A gente tem que fazer um retrabalho, dizer, não, é verdade, vem aqui, visita, eu tiro foto, vamos ver junto, vai no caminhão, né? Então, mostrar que o processo acontece de verdade, tá? Roger, posso só fazer uma parte que tem muito a ver com isso? Aqui em casa, a gente é super, super Caxias com a reciclagem. Meu marido, ele tem pesadelos à noite, porque passa sábado de manhã e ele começa a acordar tipo 5 e pouco da manhã, porque ele precisa pôr o lixo para fora da reciclagem. O dia que a gente descobriu que a porcentagem tudo bem que não era aqueles 3%, eu já entendi, mas assim, que era baixíssimo, a gente ficou assim, revoltado. Foi aí que eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então, mas minha pergunta é exatamente essa. Exatamente essa. Se eu fizer tudo bonitinho, eu lavo, separo, eu fiz tudo. Então, meu saco é virgem. Não falo que meu saco é virgem, né? Ele tá ali todo bonitinho, né? Eu fiz tudo da mesma forma que eu faria pela You Green. Então, a You Green fez uma lavagem cerebral em mim, eu faço o meu saco bonitinho, só que em vez de dar para a You Green, eu dou para a prefeitura. O que vai acontecer? Aí é o terceiro elemento que eu já estava falando, que o processo em si, na prefeitura, e assim, é pela natureza da forma como ele foi construído, tá? Antes da ligação com vocês, eu liguei para o fabricante da máquina da prefeitura para perguntar, e aí, qual que está o rendimento da máquina, tá? E é uma máquina de rendimento de 70%. Ela foi projetada para recuperar 70%. Então, quaisquer resíduos com menos de 6 centímetros não é triado. Não tem. Então, tudo que você colocar de potinho de Yakult na coleta seletiva, o que vai para a prefeitura está indo para o aterro. Porque o processo mecanizado que foi escolhido, pago e instalado é um processo que foi... E assim, é uma decisão técnica, tá? Foi uma escolha que fizeram, tá? É um processo que recupera 70% do que entra. Então, se você colocou um papel mais ou menos desse tamanho, ele não vai ser reciclado. Então, a triagem feita por cooperativas de catadores, na esteira e tudo mais, é reconhecidamente a triagem que mais consegue recuperar materiais. Então, mas a prefeitura tem as duas, ela tem a mecanizada e tem a de cooperativa também, né? Depende da região de São Paulo, ou vai para a mecanizada ou vai para coisa. Então, assim, não é tudo também que está indo para a mecanizada, né? Não é isso? Durante a pandemia, 100%. Sim, porque eles fecharam por causa da pandemia, mas fora a pandemia, a realidade é outra, né? Ou seja, fora muita da coisa pandemia, vai para a cooperativa. Não, a menor parte das coisas está indo para a cooperativa. A maior parte vai para a Mega Central. E aquela disparado. E o que é de rejeito me corrija se eu estou errada, tá? Porque são informações que eu estou pegando por aí. Aquilo que é de rejeito da mecanizada, isso ainda passa por uma triagem depois, não é isso? Tá. Eu não podia estar falando isso gravado, tá? Mas é o seguinte. Teoricamente, o rejeito da Mega Central vai para o aterro sanitário, tá? Porque, assim, ela já tirou tudo que tem valor. Tirou a latinha, tirou o PAD, tirou o polipropileno, tirou, teoricamente, tudo aquilo que se consegue vender. Então, o que sobra é o papel que tem um baixíssimo valor, é o resíduo pequeno. Você consegue aproveitar muito pouco, né, de rendimento econômico daquele material. Mas eu já vi cooperativas recebendo fardos de rejeitos da Mega Central. Então, assim, um catador que recebe material da coleta seletiva bom está ganhando R$600 por mês. 100, 800, o salário mínimo. Imagina o catador que está criando rejeito da Mega Central. Eu nem consigo, assim... Quando eu vi isso, e não foi uma única vez, minha vontade era ir pro jornal, entendeu? Porque era absurdo. Não, mas eu acho que o papel nosso como cidadão de São Paulo, munícipe e tudo mais, é exigir que o serviço público que já é pago, né,
ou seja, a coleta seletiva já é paga, que ela seja cada dia melhor. Eu acho que a gente não pode desistir disso. Até porque tem muitas pessoas que não podem pagar. Não estou falando de Jardins, tá? Estou falando de outras áreas de São Paulo que realmente as pessoas não têm poder aquisitivo para pagar uma U-Green da vida. Então, a gente tem que fazer com que a coleta, que é já paga pelos impostos, que funcione, né? Que funcione. Então, assim, eu prefiro, lógico que eu estou nessa da U-Green, vou entrar no pacote, não estou falando nada disso. Mas eu não vou deixar de cobrar do poder público que a coisa seja melhorada. Eu acho que é isso que a gente tem que também militar nessa coisa também. Eu não vou militar só na pagar o green, fazer todo mundo pagar. E o resto da população como um todo? E o lixo dessa população? Não, Daniela, eu concordo 100% com você. 100%. Acho que a gente tem que sempre lutar para que esse serviço seja já pago, né, mas gratuito para todo mundo e que funcione. A única coisa que me incomoda, que é a razão pela qual eu acabei indo atrás da U-Green, é a questão da urgência, sabe? Ficar batalhando nesse campo de, né, para daqui 10, 15 anos a coleta, mas e todo o resíduo que ficou sem ser coletado direito durante esses 15 anos? Então, eu acho que as duas frentes precisam acontecer ao mesmo tempo. Quem puder coletar direito, seja pagando, exatamente isso que eu falei. Exatamente isso que eu falei. E aí, na outra frente, continuar assim, tentando fazer com que esse negócio aconteça através da prefeitura direito. Sim. Perfeito. E, Roger, então, comparando agora ecopontos, tipo do Pão de Açúcar, né? Ecopontos. É um capítulo bem interessante. Eu só vou ter que pedir desculpas que eu vou poder ficar mais 3 minutinhos. Tá. Eu tenho um call agora às 18, mas nós já operamos praticamente todos os modelos existentes de ecopontos. Nós fomos os operadores oficiais da Molécula durante 5 meses. Os do Pão de Açúcar no modelo triciclos e sem modelo triciclos. No Quitanda, supermercado em Pinheiros, nós operamos aquele ponto lá desde 2014, se não me engano. Aqui na Green nós inauguramos o Ponto Verde, nós temos no Macro do Butantã, enfim. A gente entende muito desse ponto de entrega voluntária, tá? Qual é o grande problema? Custo. O ponto de entrega voluntária, para funcionar, deve ser assistido. Ele não pode ser abandonado. Porque quando ele é abandonado, ele vira uma lixeira seletiva. E é o drama de qualquer pessoa. Porque o povo joga gato morto, joga fralda, enfim. É tudo que ninguém quer. Supermercado não quer, poder público não quer, porque é horroroso. Mas para você ter uma pessoa lá fazendo educação ambiental, recebimento, ela custa, né? Ela tem que ganhar. Então, o teu custo por tonelada fica alto. Por isso que a Molécula se vale de marcas. Ela fala na SC Johnson, ela fala na Unilever para bancar aquele ponto. E ela precisa de volume. E é por isso que a Molécula aí foi inviável, porque não conseguiria trazer um tráfego gigante de pessoas, né? Então, sobre ponto de entrega voluntária, eu acho que não vai ser a resposta do Brasil para o problema. Por quê? A política pública caminha para a universalização da coleta, porta a porta. Então, você nunca vai conseguir concorrer com a comodidade de ter a coleta na tua porta. Como é que eu te convenço a pegar o teu reciclável, botar num carro, levar num ponto, separar em 8 tipos, se alguém vai pegar na tua porta de graça? Né? Então, eu acho que é um modelo, infelizmente, em decadência, tá? Por isso que o povo está começando a dar recompensa, troque por pontos, troque por isso, troque por aquilo, para ver se isso estimula. Mas quando a gente projeta isso no longo prazo, eu acho que não vai ser o caminho. Tá bom. Tá bom? Gente, desculpa eu ter que sair meio que correndo, mas eu fico à disposição no WhatsApp para responder outras perguntas também. E se quiserem marcar outro call também, estou mais do que à disposição. Obrigada, Roger. Eu acho que a gente volta a se falar assim. Vamos tentar alinhar aqui com o grupo, mesmo com a Daniela, se vai ficar uma rota maior, tal, e a gente volta a falar com você. Tudo bem. E eu vou mandar, inclusive, o detalhamento sobre essa forma de pagamento que a gente já pesquisou e tudo mais, para daí a gente entrar no modo vendas, no modo operação, vamos falar com várias casas e tal. E isso só vai dar certo se cada um se responsabilizar pelo pagamento, viu? Se a gente fizer uma coisa aí meio... Tá? Não, põe isso na cabeça, porque Daniela. Tem que ser o green direto com a pessoa. Beleza, tranquilo. E atualiza aquele slide lá, hein? Já atualizei. Enquanto a gente estava falando, eu atualizei ele aqui já. A Gabriela fica de olho em números, viu? Tá certo, tem que ser mesmo. Muito bom. Daniela é fogo. Gente, muito obrigado, viu?
Obrigado você, Roger. Obrigado, Fiquem Laura. com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Daniela. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Fernanda. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Excelente. Eu só tive um probleminha na gravação no começo aqui, que ele deu um piropó que ele começou de uma hora para outra, mas enfim. Vou disponibilizar agora para o pessoal. Não, é excelente. Eu acho que... Vamos ver o que vai dar, né? Sim, sim. Acho que vai dar certo aí. Ó, Daniela.